tarde a todos. A gente vai começar, a gente vai ter alguns dos seminários do Café e Pesquisa, que é sobre o Complexo Industrial da Saúde e Sociedade. É uma pesquisa ampla que foi feita por alguns docentes aqui do Instituto de Economia, então a ideia é fazer algumas sessões sobre essa temática, e hoje a gente vai começar com a apresentação da pesquisa que foi feita pelo Célio, o Fernando, né, o Pedro e o Lucas. Então a gente vai ter 3 apresentações, depois o Diegues vai fazer um comentário breve. Queria agradecer aí a participação de vocês. E acho que em cada apresentação tem uns 20 minutos, mais ou menos, para a gente ter tempo do debate. Obrigada. Muito bom, obrigado, Carol. Bom, eu vou apresentar aqui um capítulo aí do livro, que é resultado de um esforço grande da Fiocruz, com uma série de universidades e institutos de pesquisa, e a gente teve aí uma contribuição nessa parte aqui da produtiva e tecnológica. Tá? Nessa parte do estudo participaram eu, Fernando, Camila, Thiago, que é um doutorando, Renato também doutorando aqui. A Renata acabou não entrando no capítulo do livro, porque o capítulo do livro é o resultado da terceira fase, e a Renata entrou na última, mas ela participou de uma parte da pesquisa, então achei interessante colocar ela nos créditos aí. Bom, antes de falar explicitamente aí do tópico, né, que a gente tratou da pesquisa, eu organizei aqui em 3 partes, para falar rapidamente dessas 3 partes. O primeiro e eu acho que isso é importante um pouco para vocês que são estudantes, compartilhar um pouco da trajetória do conceito de complexo econômico industrial da saúde, que de um conceito vai se transformando também, vai se constituindo uma política, talvez uma das principais políticas do novo governo. E, na verdade, ela surge no final dos anos 2000. A partir do quê? A partir de uma série de reflexões do Gadelha, do Carlos Gadelha, hoje é secretário no Ministério da Saúde, mas que também participou de várias outras iniciativas, fez parte do INPI, uma pessoa que tem uma larga experiência também com política industrial e que começou a pensar mestrado aqui, enfim, né, veio aqui compartilhar uma das ideias aí do complexo, uma das aulas máximas da pós-graduação, tá? Mas eu gostaria de ressaltar um pouco essa ideia de como, a partir de um conceito, obviamente teórico, mas focado na realidade, certo? Foi possível, ao longo de praticamente 20 anos, a partir de um esforço muito consistente do Gadelha ao longo do tempo, a partir de, sempre ressalta, né, a importância da formação dele aqui, né, da UFRJ, e ao mesmo tempo a formação que ele teve da Fiocruz, certo? Para ir constituindo essa ideia de um complexo econômico industrial de saúde. Então ele foi trabalhando, ele já trabalhava, né, desde os anos 90, vai lembrar bem, né, na área de biotecnologia e saúde, nos estudos que se fazia aqui entre a UFRJ e a Unicamp, tá? Nos estudos setoriais, no estudo da competitividade. Tá? E no início dos anos 2000, teve também, né, um conjunto de estudos, enfim, projeto PIB, depois um para a Secretaria do Estado de São Paulo, enfim, onde ele foi trabalhando sempre essa ideia do complexo e insistindo, né, fortemente a ideia de que a gente não podia tratar o setor de fármacos apenas, né, ou o setor de equipamentos médicos, né, porque, na verdade, se tratava do quê? De um conjunto organizado de atividades econômicas, né, mas que também envolvia um outro conjunto de subsegmentos, né, que teriam que ser tratados de maneira conjunta. Certo? Curiosidade, ele estava no mestrado e não tinha tema. Aí o Luciano me levou e convocou ele para fazer a farmacêutica. Exatamente. Do Merecide. Então, acho que é importante vocês entenderem que isso que hoje é uma das principais, assim, linhas do projeto de reindustrialização, que é falado aí, pelo Lula, pelo Alckmin, né, pela Nízia, vem um pouco dessa ideia que foi sendo construída, né, por um longo período de tempo, certo? E com uma pessoa que foi assim, batalhando e construindo, né, e articulando, na verdade, um conjunto de atores em torno dessa ideia, obviamente, com apoio depois, né, contemporâneo, do Ministro da Saúde. Tá? Acho que é importante vocês terem um pouco essa dimensão, né, de como uma ideia, certo?
ela pode, de fato, ao longo do tempo, nas condições, tá certo? Se transformar em política pública. Tá? E esse caso é um dos casos assim, que eu acho mais emblemático, tá, dessa trajetória. Tá? Trajetória, como eu falei, de uma hora para outra, são 20 anos que o Gabeira está trabalhando batalhando, digamos assim, na construção desse conceito e nos instrumentos e na mobilização de atores em torno dessa ideia. Tá? Mas é um pouco a ideia de que você tem subsistemas de base química, biotecnológica, né, base mecânica, de materiais, certo? Do outro lado, né, um conjunto cada vez maior de serviços, atenção primária, hospitais, ambulatórios, serviço diagnóstico, o varejo e a distribuição, que cada vez mais, e aí a ideia também da atualização permanente que ele vai fazendo com o conceito, certo? 6 era o que ele trabalhava, e a partir, né, desse projeto, ele começou a trabalhar com a ideia do 6.4.0. Tá? Por quê? Porque tem esse sistema de informação e conectividade que engloba as tecnologias da quarta revolução industrial, certo? Que começam justamente a dar uma integração e reorganizar esses atores não apenas em nível nacional, mas também em nível global. Tá? E do outro lado, né, você tem o ator que está sempre aqui participando como um agente importante aí dessa discussão. Tá? Como as três, digamos assim, os 3 trabalhos, depois também, na semana que vem, vão trabalhar em cima desse conceito, eu apresento aqui nessa primeira apresentação e os que vão seguir aí ficam dispensados de apresentar esse esquema aqui. Tá? Bom, então essa é a primeira coisa, tá, gente? A ideia da importância não apenas desse esquema analítico, certo? Mas dizer que por trás desse esquema analítico tem muito trabalho conceitual, muito trabalho de mobilização, certo? Organização, né, de políticas que foram sendo construídas com alguma interrupção, obviamente, no período aí depois do Temer, certo? Mas que teve uma certa continuidade, tá? Desde o início dos anos 2000, desde 2004, até praticamente 2016. Até aí, então, se interrompe e aí é retomado a partir aí do novo governo. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante. Então, o segundo é colocar um pouco a dimensão conceitual que a gente trabalhou aqui, dar uma pincelada rápida sobre essa dimensão conceitual. Tá? Porque, afinal, trazer o conceito de financiarização para analisar, né, uma dinâmica que a gente está chamando que é uma dinâmica produtiva e tecnológica. Certo? Porque, justamente, isso aqui é uma forma de interpretar o processo de internacionalização e de acumulação das grandes empresas capitalistas contemporâneas, certo? Que vai se bebendo de um conjunto de conceitos que foram sendo desenvolvidos também pelos professores, certo? Mas que eu e o Fernando, a gente tenta trazer um pouco da discussão, não apenas sair da discussão mais macro, da discussão meso, como a gente vai dizer, certo? Para essa dimensão das estratégias empresariais, certo? E o que marca isso, tá, é essa ideia de que não tem como não reconhecer, certo, que nos processos de acumulação contemporânea, a questão da financiarização ela é parte constitutiva dessas estratégias. O que não significa dizer, certo, que, como, né, tem aí certo debate em torno disso, certo, que as empresas, pelo fato de elas acumularem sobre a órbita financeira, elas deixem de priorizar os aspectos produtivos, patrimoniais e tecnológicos. Certo? Na verdade, são as duas coisas que ficam cada vez mais entrelaçadas. Certo? Na verdade, um pouco a ideia que a gente adota a partir de Braga, né, é essa ideia de que a acumulação de riqueza ele significa ter a capacidade e flexibilidade de gerar e capturar valor em todas as esferas. Produtiva, comercial, né, patrimonial, tecnológica e por aí vai. Certo? Ou seja, isso aqui não é necessariamente uma contraposição, como aparece em alguns autores que discutem, né, a questão da financiarização no debate nacional e internacional. Tá? Eu coloquei aqui, digamos assim, duas citações que a gente sempre gosta de colocar aqui para ver de onde vem, uma construção também bastante antiga, né, de nossos autores aqui, para pensar primeiro a questão da empresa multinacional, da dinâmica concorrencial e dessa lógica de expansão, tá? Que vai assim, expandindo aí ao longo do século XX até chegar no movimento contemporâneo. Certo? Então, essa citação da Conceição e do Beloso é de 1980. Tá? Eles estão olhando o movimento de internacionalização das grandes corporações na primeira metade, tá, do século XX, em especial no pós-guerra.
certo? Mas aí já está claro essa ideia de que você tem, né, uma interpretação da empresa multinacional e do processo de internacionalização da concorrência capitalista a partir da definição, assim, uma perspectiva do processo de concentração e centralização do capital em nível internacional. Fica claro aí, tá? Então, esse é o primeiro elemento que a gente traz como aspecto constitutivo teórico, certo? O segundo é a forma como Braga, depois, a partir daí, vai entender a lógica da grande corporação contemporânea, certo? Vai fazer uma longa discussão em torno disso, mas essa citação eu acho que resume muito bem o que ele está tentando destacar aí, certo? Do âmbito microeconômico, o potencial financeiro e a liquidez de que dispõem as grandes corporações interagem positivamente com a ampliação de suas próprias possibilidades de investimento técnico produtivo, certo? Positivamente, ou seja, ele não está colocando aquela ideia de que você, pelo fato de ter uma lógica financeira, certo? Você vai sufocar a lógica produtiva e da inovação. Tá? Elas, as grandes empresas, têm assim, um acesso amplo e privilegiado a capital, informação, networks tecnológicos, mercados globais, via agrupamento de empresas com diferentes funções no interior da corporação. A lógica financeira significa isso aqui, uma flexibilização do tempo e das formas de rentabilidade dos investimentos. Ele coloca entre aspas, produtivos, financeiros, patrimoniais, certo? Da temporalidade das relações débito-crédito, das modalidades que formam posições ativas e passivas. Ocorre uma combinação simultânea de mobilidade, liquidez, rentabilidade, especulação na circulação mundial dos capitais. Certo? Nada a ver, portanto, com estagnação, certo? Não aparecem algumas vertentes estagnacionistas quando se pensa nisso. Se essa estagnação, se esse dinamismo que é provocado pela grande empresa financeirizada é bom ou ruim, certo? É outra coisa, mas não dá para dizer que ela não gera processos intensos de acumulação. Tá? Bom, então, esse é o, digamos assim, o eixo conceitual que a gente utilizou, certo? Óbvio que, tratando das grandes empresas contemporâneas, né? E onde, a partir desses dois eixos teóricos, né? Ou esses dois autores, três autores, né? Chave, certo? Então, a gente tenta interpretar a lógica das grandes corporações no setor de saúde global. Tá? E aí a gente vai tratando, digamos assim, como ela vai se constituindo e se apresentando contemporaneamente. Tá? Esse caráter expansivo continua, certo? Nada de estagnação, certo? Inclusive aí pela maior mobilidade do capital e da financiarização, tá? Dos movimentos de fusão e aquisição, certo? Que inclusive são facilitados por processos de valorização patrimonial em bolsa, tá? Capitalização permitida por grandes fundos financeiros que também mobilizam o movimento de fusão e aquisição, ou seja, o processo de centralização, né? Vai o tempo todo acontecendo, tá? E ao mesmo tempo com a flexibilidade, certo? E sem o grau de comprometimento necessário com as formas de organização da grande corporação, certo? Onde você pode controlar processos inovativos sem necessariamente ter envolvimento produtivo e mobilização de capital. Tá? E, obviamente, que o suporte aí dos Estados nacionais continua valendo. Certo? Bom, então, isso digamos assim, combinado com essa lógica, digamos assim, de gastos de P&D, né? Articulação com o Estado, né? Transferência e absorção, né? Ao mesmo tempo de conhecimentos que são produzidos pelo Estado pelas grandes empresas, né? Vai reforçando essa ideia dos ativos intangíveis tecnológicos, que vai, por sua vez, reforçando também a valorização dessas empresas, e elas vão reforçando sua capacidade de expansão global, certo? Isso não significa dizer que elas não façam aquilo que é chamado de estratégia de maximização do valor do acionista. Elas fazem também, mas não fazem só isso. Tá? Distribui dividendo, certo? Repassa recursos para o mercado financeiro, né? Fazem recompensação buscando valorizar o ações, um processo que é combinado. Tá? E, finalmente, um processo que é essa ideia de uma facilidade, uma flexibilidade desses grandes grupos para entrarem nos setores que têm maior capacidade de acumulação. E, contemporaneamente, além do setor farmacêutico, que todo mundo sabe, continua sendo extremamente lucrativo, é cada vez mais no setor de serviços de saúde.
certo? Inclusive porque é no setor de serviços que eles têm controle sobre as informações, né, sobre os dados. Tá? E aí isso tem a ver com a importância do sistema de subsistema de informação e conectividade. Né? Repetido. Né? Bom, tem um passo seguinte, também aqui é uma passagem muito rápida, certo? Que essa é a lógica que a gente interpreta de maneira global, certo? E aí tem, enfim, a gente está tentando aí organizar um pouco o debate dentro da lógica internacional, certo? De como é tratada a discussão da financiarização e seus impactos na periferia. Tá? Tem toda uma literatura que trata da financiarização, em geral, no nível macro, no nível micro, certo? Estudos econométricos, grande onda aí de textos sobre isso, certo? E um número mais restrito que tenta interpretar isso na periferia. Tá? A gente tentou organizar a literatura, certo? Nível macro, financeiro, certo? Tem muita coisa aqui, a maior parte dos estudos estão aqui. Tá? E aí, né, tem a ideia da financiarização subordinada, combinada às vezes com a ideia das moedas, certo? E qual seria o impacto dos países em desenvolvimento? Volatilidade da taxa de câmbio, né? A taxa de juros elevada, né? Uma série de restrições aí sobre as políticas macroeconômicas. Tá? Isso aqui seria, digamos assim, a forma como a literatura trata a lógica macrofinanceira. Do outro lado, tem nível meso-micro, tá? Que é a ideia de como a financiarização afeta a lógica de maximização do valor do acionista. Certo? É a lógica da governança corporativa que se altera. Tá? Então, é como se eu tivesse um transbordamento da lógica de maximização do acionista para os agentes internos, tá? Atuando em países em desenvolvimento. Tem toda uma literatura que faz estudo de caso, outras análises, certo? Vai por esse caminho. Certo? O que a gente acha que falta, né, esse é um dos tópicos que a gente está tentando trabalhar, é um pouco isso que a gente falou, certo? Mas organizado de maneira conceitual, que é esse nível mesoestrutural que a gente chama atenção. Tá? Que é justamente a forma como esse movimento de financiarização altera as condições de concorrência onde estão atuando as empresas dos países em desenvolvimento. Tá? Então, aqui, né, quando você olha as possibilidades de mudança estrutural, né, restrições da política industrial, né, barreiras por tal do upgrade tecnológico, tem dimensão que está aqui, essa dimensão aqui, meso, certo? Mas a gente está chamando atenção para essa aqui. Tá? Que é justamente essa ideia de que quando eu tenho uma lógica financiarizada, certo? Isso não significa que o mercado global de produtos e serviços de saúde está parado, nem que ele está entrando em estagnação, porque as empresas estão pegando recursos, transferindo do setor financeiro para o setor produtivo. Ou ao contrário, né? Tirando o setor produtivo para o setor financeiro. Porque se fosse assim, era muito fácil, né? Só esperar a estagnação dessas empresas, certo? E aí a nossa política ia ter muito mais facilidade para avançar, certo? Se está estagnado no nível global, certo? Nós não estamos investindo em P&D, estamos canalizando tudo para o setor financeiro, certo? Isso aqui não seria uma preocupação, tá? Mas é isso que a gente está querendo dizer que, na verdade, a dimensão médio-estrutural tem que ser trazida para a análise. Ser combinada, essas duas informações aqui, para tentar, assim, conceitualmente analisar o impacto da financiarização sobre os países em desenvolvimento. Tá? Bom, e aí a gente trabalha com isso. Né? Payout. O que é o payout? Volume de distribuição de dividendos, recompra de ação e gasto de P&D das grandes empresas farmacêuticas. Certo? As duas aumentam em simultâneo até pela própria rentabilidade. Aqui, no caso, são as grandes farmacêuticas. Tá? Até pela elevada rentabilidade dessas grandes empresas farmacêuticas. Ou seja, eu não tenho a ideia de, dado que eu estou aumentando aqui distribuição de dividendos, né, e recompra de ação, né, portanto, estou transferindo recursos do mercado financeiro, e é verdade, certo? Eu estou deixando de investir em P&D. Não necessariamente. Pode até se argumentar, mas se ela tivesse distribuído menos, talvez o gasto em P&D fosse maior. Pode ser. Certo? O que acontece, na verdade, é que ela combina isso aqui, certo? Com uma captura de recursos públicos, de investimento público em novas moléculas, novas variedades, novas tecnologias, certo? Que são financiadas com recurso público, se transformam em startups, certo? E as grandes corporações vão lá e compram.
Isso que explica também o fato de que, né, eu tenho, né, volume, isso aqui é em termos percentuais. Então, dividendos, parte azul aqui, tá, das empresas, recomendação, tá, e aqui percentual. Tá? Tem uma ideia de que eu não tenho necessariamente uma substituição, tá, das duas coisas, certo? Tenho sim, né? Legal, né? A lógica é de que eu não preciso mais fazer investimentos tangíveis na produção, certo? Talvez do ponto de vista macroeconômico tenha um efeito, a financiarização tem um efeito de uma certa estagnação nesse sentido. Tá? Mas eu continuo acumulando os ativos intangíveis necessários para levar à frente o processo de acumulação. Tá? Vender marcas, patentes, conhecimento e por aí vai. Tá? Aqui é essa ideia aqui da participação dos ativos intangíveis nos ativos totais das grandes corporações. Tá? E essa parcela aqui é o que eles chamam de goodwill. O que é o goodwill? É aquela parcela de investimento intangível que é possível identificar a partir dos processos de fusão e aquisição. Tá? Então, aqui também mostra a importância do processo de fusão e aquisição na geração de valor das empresas. Tá? Bom, então, o que a gente mostra, na verdade, é que você tem, a partir dessas estratégias, tá, financiarizadas, mas que de maneira nenhuma significa elas abandonarem seus gastos de P&D, certo? É um processo extremamente concentrado aqui de investimento, né, no caso do P&D, de patentes, né, P&D ao preto, patentes e marcas, né, laranja, né, entre as grandes empresas que estão aí entre as 2.000, as 340 empresas do setor de saúde que estão entre as 2.000 maiores empresas do P&D. Tá? As 20 maiores, né? Essas 20 maiores aqui, elas vão responder aí por 50% da CND, 5% das patentes, 20% das marcas, extremamente concentrado. Né? Justamente por conta dessa generalização aí do processo de fusão e aquisição. Tá? Em todos os segmentos, tá? Não só no farmacêutico. Farmacêutico é muito importante, os médicos, serviços, tá? Todos eles você tem aqui valores aí. Superam, em alguns casos, trilhões de dólares. Tá? Processo de concentração muito forte. Bom, muito bem. Significa o seguinte, né, que do ponto de vista, quando a gente olha essa lógica global, certo? A distância em relação a esses líderes, certo? É uma distância bastante difícil de ser percorrida. Tá? Em especial se a gente olha aqui as nossas empresas. Tem um gasto aqui, ó, né, de P&D em relação às vendas, né? Na indústria brasileira já é muito pequeno, né? Muito baixo, o gasto interno, certo? A indústria farmacêutica é um pouco maior, mas muito distante dos 20% do cenário global. Tá? Ainda assim, né, quando a gente olha as empresas nacionais, tem algumas empresas que estão tentando, em algumas áreas menos intensivas de conhecimento, certo? Avançar um pouquinho. Tá? E o que não aparece aqui é o investimento público nos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, né, como a Fiocruz, por exemplo, tá? Ou o Butantan. Tá? Ou seja, a gente tem um ecossistema que ainda é relativamente importante comparado com outros países em desenvolvimento, embora se compare a China, por exemplo, não, outros países centrais. Tá? E uma mudança também, que é uma mudança também bastante significativa, que aí o impacto da chamada financiarização talvez seja muito mais acentuado do que na área de fármacos ou de equipamentos médicos, tá? Que é o setor de serviços de saúde. Tá? O setor de serviços tem sido o segmento, no contexto nacional de saúde do Brasil, onde esse movimento de financiarização, de concentração, né, de participação de fundos internacionais, enfim, capitalização de recursos, capitalização em bolsa, por sua vez, promove o processo de concentração, tem sido mais rápido, mais avançado. Tá? E vocês podem ver aqui, ó, quem são esses grandes jogadores hoje globais nacionais nessa área de serviço de saúde. Tá? Isso está acontecendo um período aqui muito curto, a partir daqui de 2010, vai? Tá? É o surgimento de grandes grupos privados empresariais no setor de saúde. Tá? E são esses grupos que estão se posicionando naquele segmento de conectividade. Certo? Que é a novidade no setor de saúde. Tá? Coloquei aqui só alguns exemplos, tá, gente? Anedóticos aí. Grupo DASA.
gasta 4% da receita líquida em P&D. Tá? Estruturou suas atividades em 3 centros principais, na área de inovação. Tá? Humano, na área de genética médica, a DASA X, focada em inovação tecnológica, né, em gestão e cuidado. Tá? E a DASA Inova, focada em inteligência artificial, machine learning, big data. Certo? Hoje a DASA é o proprietário do maior banco de dados privado de saúde, 4 bilhões de dados, segundo a reportagem de 2022 do Valor. Tá? Quem é a DASA, na verdade? É filho de uma família, a família Bueno, tá certo? Que é um dos grandes jogadores do setor de saúde. Tá? E o Pedro Bueno, que é um dos filhos aí da família da DASA, que era dona da Mil, vendeu a Mil para a Health, certo? Fundou uma gestora de fundos chamada IDNA Capital, especializada em Private Equity. Em 2020, investiu 100 milhões na Sanar, Remédio, Receita Médica Digital, Figo, ou seja, estão investindo em health techs, tá? A partir de fundos financeiros. Certo? E assim, se você olhar Fleury, Redditor, né? Enfim, os grandes conglomerados, daqueles que a gente colocou lá, Bradesco um pouco menos, certo? Estão tendo a mesma estratégia. Fundando universidades. Os grandes hospitais filantrópicos, em alguma medida, né, Einstein, estão tentando fazer a mesma coisa. Né? Funda a universidade, abre uma divisão startup, para tentar, assim, controlar essa área de conectividade. Tá? Bom, então, fazendo um balanço final aí, né, o que a gente tem, na verdade, a contribuição dessa parte da pesquisa foi tentar, a partir dessa lógica, trazer para a discussão uma financiarização que não se limite a olhar só para a dimensão macro, certo? Mas ver como ele impacta a gestão e a estratégia das empresas, certo? Tentar interpretar os desafios que estão colocados no setor de saúde do Brasil. A partir do quê? A partir de como essas estratégias vão moldando as estratégias internacionais. Então, o que a gente observa é que, no cenário internacional, esse movimento ele leva a um processo de forte concentração. Um movimento de formação de barreiras à entrada muito elevadas por conta dos ativos intangíveis e por conta justamente da incorporação dessa lógica da conectividade. Tá? A incorporação de inteligência artificial, machine learning, seja nas empresas de farmacêuticas, tá? De biotecnologia, seja nas grandes empresas, nas big techs, que também estão entrando no segmento. Tá? E no serviço, certo? A mesma coisa. Tá? Health também investindo muito em inteligência artificial, série de áreas, né, importantes na área de saúde. Quando a gente olha para o Brasil, o que a gente percebe, na verdade, no setor de máquinas e equipamentos, no setor de produtos, né, farmacêutico, a coisa está um pouco mais estabilizada. As grandes empresas multinacionais têm uma participação importante, tem empresas nacionais importantes atuando em genéricos em alguns segmentos, e tem laboratórios públicos que têm algum potencial, digamos assim, para tecnologia. As PDP são formas de articular essa política. Tá? Então, tem algum espaço aí para fazer política, está tentando nacionalizar insumos, certo? Onde eu acho que tem aí maiores desafios é no setor de serviço, que é onde está assim, avançando mais aquilo que vai ser a ponta de lança para capturar valor no complexo de saúde, que é os dados. Tá? Então, essa concentração por si só no setor de serviço de saúde, ela já é problemática. Certo? E só fazer fechar rapidinho. Ela já gera aqui, né, mecanismo de gestão por retorno, né, tem a lógica, eu falei da utilização da maximização do valor para acionista, certo? Aperta o fornecedor, enfim, né, reorganiza, terceiriza todo o processo de gestão, tudo isso faz parte, né? Nas novas estratégias das empresas que passam por esse processo de reestruturação. Tá? Mas tem esse outro, quer dizer, tem um movimento de concentração, óbvio que isso é um desafio de regulação, certo? Mas tem esse outro aqui que é, do ponto de vista das novas tecnologias, certo? Como é que você vai se posicionar para controlar e regular dados e informações na área de saúde, com essas grandes conglomerados de serviço já tomando estratégias bastante aceleradas. Esse foi o resumo aí que a gente colocou na conclusão. Tá bom? Bom, depois aí, pode, posso perguntar?
Não sei, Carol. É uma dúvida pontual ou é uma pergunta para discussão? Você Não, vai é dúvida, são informações. Ali, na primeira tabela, você tem 10% do PIB, é SUS, o setor saúde. Inclui esse SUS aí, está incluindo tudo que é saúde? É o complexo. Não, é o complexo. É o complexo. É aquele... Que? É 10% do PIB. Tá. Complexo, considerando todos esses segmentos aí. Todo o segmento. A estimativa lá do governo. E nesse processo de fusion e aquisição, ocorreu também desnacionalização? Como é que está organizado do ponto de vista do controle de ativos nacionais e ativos estrangeiros? No período aqui, mais em voga, no setor farmacêutico aconteceu pouco, tá? De nacionalização. Ao contrário, a lei de genéricos deu muita escala e muita viabilidade financeira para as empresas nacionais. Certo? E algumas empresas nacionais, inclusive, começaram a disputar espaço. Então, não tem um movimento forte de desnacionalização no setor farmacêutico. Principalmente médico, talvez tenha tido alguma coisa. Tá? No setor de serviço também não aconteceu. Esses grupos todos são nacionais. Nacionais capitalizados por fundos estrangeiros. Tá? Mas Fleury, DASA, Redditor, APD, da Intermédica é nacional, mas é capitalizado por fundo estrangeiro. Mas são grupos nacionais. É majoritariamente nacional. Nacional, no sentido que os donos são brasileiros, vai? Mas todos eles, Controle acionário. controle acionário nacional, capitalizados por fundos estrangeiros, alguns deles fizeram operações de IPO na bolsa e captaram recursos operacionalizados por fundos. E aí começaram a comprar o fundo. Mas o grande agente que começou todo esse processo de concentração era uma empresa estrangeira. Tá? A Mil, comprou a Mil. Certo? Só que ela aparentemente está vendendo os ativos no Brasil. Tá? Então é interessante, nesse caso não teve desnacionalização. Mas do ponto de vista desse subsistema aqui, não sei quando é possível dizer que esses agentes nacionais têm uma lógica muito diferente. Aí sim, a flexibilização no sentido de capitalização de fundo. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, alunos, alunas, colegas professores. Eu vou trazer aqui uma discussão mais geral. Inclusive, eu fiz essa opção porque no livro lançado pela Fiocruz, Saúde é Desenvolvimento, eu contribuo junto com o Lucas Teixeira e com a Graziele com 2 capítulos, que são capítulos um pouco mais técnicos, um pouco mais específicos. E eu optei por trazer uma pesquisa lá no início do nosso projeto, o mesmo projeto do ICE, que é uma pesquisa mais geral, que traz uma dimensão mais abrangente do processo. Eu me esqueci de algumas coisas, porque é um artigo que foi em 2021, que a gente publicou, mas eu acho que tem um ganho pelo fato de ser um debate um pouco mais amplo, e depois o Lucas vai trazer um capítulo um pouco mais específico relacionado a isso. Tá? Então, qual é a ideia do artigo? A ideia é fazer uma primeira aproximação do que é a macroeconomia da saúde, a macroeconomia do complexo econômico industrial da saúde. E essa aproximação é necessariamente abrangente, ela tenta mensurar o que é isso, com aquele dado do PIB a gente traz aqui também, e ela tenta trazer articulações entre a política macro, variáveis macro, e o complexo econômico industrial da saúde, justamente para sublinhar a importância desse conceito, dessa, na verdade, a abordagem do complexo econômico industrial da saúde de uma forma de você abordar o tema que entrelaça com vários aspectos do desenvolvimento. Então, a questão do emprego, a questão ambiental, a questão industrial e a questão macro também. Então, a gente foi responsável por essa discussão macroeconômica. Aqui o Lucas Teixeira ainda não estava na pesquisa, eu fiz esse artigo junto com a Graziele e Davi. E a gente começa com uma sessão sobre desenvolvimento, macroeconomia e saúde, e faz um esquema analítico que depois vai ser ilustrado pelos dados das contas nacionais. Então, veja, desenvolvimento e saúde tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tanto que o livro Desenvolvimento é Saúde. De fato, o
título é ótimo. Os conceitos se confundem em vários sentidos. Né? Tem uma relação dual entre as duas coisas. Primeiro que o desenvolvimento melhora a saúde das pessoas, ou seja, as condições de vida, o saneamento, a renda, a saúde das pessoas em geral fica melhorada. A relação de saúde e desenvolvimento, ela foi muito estudada pela própria ortodoxia e tal, como uma relação de produtividade. Então, a sua saúde melhora, então a produtividade do sistema melhora, a renda vai subir. Isso é uma coisa que tem efeito no longo prazo, no médio prazo. No curto prazo, essa relação não é direta. No curto prazo, não é a renda, a saúde que gera renda, é a renda que gera saúde. As pessoas têm condições de vida melhor, vão ter uma saúde melhor. Mas, no curto prazo, médio e longo também, o complexo econômico industrial da saúde, ou seja, o sistema que envolve a saúde, gera renda, gera emprego, gera tecnologia. Então, saúde é desenvolvimento nesse sentido. E a saúde também, de certa maneira, é o próprio propósito do desenvolvimento. A gente pegar a saúde como um conceito mais amplo, né, como qualidade de vida. Tem que falar em saúde pública, eu não confundir com saúde pessoal. Veja, saúde, Você como fala assim, desenvolvimento saúde mental. Eu estou falando na saúde. A saúde pública, mas não necessariamente a saúde pública, dizendo a saúde em geral, ela pode ser o próprio propósito do desenvolvimento. E aí, saúde é você ter tempo livre, você ter um trabalho que não te esgote, bem-estar social. Ou seja, e claro, tem que ter condições econômicas para a saúde. Ter saneamento básico, tem que ter moradia, uma série de fatores de bens públicos. Horas de trabalho remunerados e não remunerados, a própria mobilidade urbana, uma série de questões está associada à saúde de uma maneira geral. Então, veja, o economista pensa muito a economia em termos de eficiência. Né? Tudo é calculado em termos de eficiência, mas a gente pode assumir propósitos. A economia é uma ciência moral, na minha visão. E um dos propósitos é levar o direito à saúde nas suas últimas consequências. Então, a saúde é um propósito do desenvolvimento nesse sentido. E a gente tem trabalhado com o conceito de missões socioambientais, que o próprio governo está trabalhando, o Ministério da Saúde está trabalhando com esse conceito. O Gadeira, que hoje é secretário de Saúde, lidera essa discussão. E a ideia da saúde como uma missão do desenvolvimento é interessante porque ela dá um propósito para o processo de desenvolvimento, né? Assim como há outros propósitos para você liderar, você orientar o desenvolvimento econômico. E a ideia de missão é justamente isso, você estabelecer metas, propósitos sociais em particular, por isso que a gente chama de socioambientais, e você vê o que você precisa para chegar lá. E o que você precisa para chegar lá também é uma discussão muito interessante, porque envolve todos os aspectos do desenvolvimento. Não é só o gasto público, não é só o investimento público, é a política externa, são políticas industriais, são políticas de inovação, são políticas relacionadas a padrões de consumo, política tributária, política de gasto, é uma série de coordenação, uma coordenação de políticas, são as estatais, é o governo. Então é pensar o desenvolvimento no sentido amplo. Quando pensa em saúde, geralmente você pensa, bom, aumenta o gasto público com saúde, legal. Mas se eu aumentar o gasto público com saúde, eu vou ter vazamento externo e um dinamismo que podia estar aqui dentro. E boa parte do gasto público com saúde vai para fármacos e equipamentos importados. Em uma circunstância, por exemplo, na pandemia, eu posso ter uma vulnerabilidade externa associada à incapacidade de acessar esses produtos, por conta de uma situação específica. Então, eu tenho uma série de outros fatores que eu tenho que considerar para pensar a saúde como desenvolvimento. Não é só o aumento do gasto público. É o aumento do gasto público, é o desenvolvimento de uma estrutura que dá suporte à saúde, que, de certa maneira, entrega base material para a realização do direito à saúde. Então, é uma questão de soberania, não só a soberania sanitária, mas a própria soberania em termos da nossa vulnerabilidade, ou seja,
é isso, eu aumento o gasto público com saúde, mas eu vou precisar ter dólar para importar os equipamentos, os fármacos. Se o preço do commodity está lá no alto, beleza, eu tenho esses dólares e a saúde vai bem, o sistema de saúde vai bem. Mas eu passo por uma crise externa e aí? A crise externa implica uma deterioração do meu próprio sistema de saúde nacional. Então veja como é uma questão muito mais complexa do que simplesmente aumentar o gasto com saúde. Então a saúde pode ser um motor de geração de emprego doméstico, um motor de geração de renda, de PIB, um motor de geração de inovação e, evidentemente, bem-estar social. O direito à saúde é um propósito nobre do processo. Então aqui não é um argumento meramente utilitarista, é estruturalista porque considera os vários aspectos e no médio e longo prazo, e é também moral, no sentido que o direito à saúde é um direito fundamental. Se deve investir nele e não apenas na prestação do serviço, no todo o complexo econômico industrial da saúde que está por detrás da prestação do serviço da saúde. Então, isso é a discussão que a gente traz de início. E tem uma literatura muito interessante relacionada a isso. E a Fiocruz é uma instituição fantástica, que há muito tempo discute o próprio desenvolvimento brasileiro e traz essas discussões relacionadas à economia. E lá atrás já tem texto falando dessa relação de economia e saúde, desenvolvimento e saúde. E esse aqui é o esquema analítico que a gente usa e que é um esquema que é compatível com as contas nacionais. Tá? Então, são os aspectos macroeconômicos do complexo econômico industrial da saúde. Então, de um lado, tem a demanda final por bens e serviços de saúde e a oferta de bens finais de serviços e serviços de saúde. Tá? Essa diferença é justamente para a gente, via contas nacionais, identificar alguns aspectos. Aqui eu tenho o privado e o público. Na demanda final por saúde, eu posso demandar a saúde privada, posso demandar a saúde pública. Na oferta, eu também tenho a oferta de serviços privados e eu tenho a oferta de serviços públicos por uma demanda privada também. Uma boa parte dos hospitais privados atendem o SUS. Né? E eu tenho também o consumo público de serviços privados de saúde. Então, só tem algumas nuances aqui nesses conceitos que a gente consegue ver nos dados. E isso vai encadear, de um lado, setores produtivos domésticos, e a gente consegue medir de matriz subproduto, e, evidentemente, importações diretas. Então, aquele vazamento, do exemplo do aumento do gasto público, ele ocorre aqui. Ele vaza para fora porque eu tenho que comprar o fármaco diretamente lá do exterior, o equipamento, etc. Então, a ideia de aumentar os multiplicadores do gasto público com saúde, que o Rui vai falar daqui a pouco, multiplicadores de renda, de emprego, tem a ver com internalizar os efeitos dinâmicos. Quanto mais produto importado, menor vai ser o multiplicador do gasto com saúde. Tá? Então, esses fatores aqui de encadeamento, que está ligado à oferta de bens finais e serviços de saúde, ele é fundamental. E aqui, veja, tem 3 dimensões relacionadas à renda, emprego e tecnologia, que está relacionado ao setor produtivo da saúde. E o ambiente macroeconômico. É como que esse ambiente vai interferir tanto na demanda quanto na oferta de bens e serviços de saúde. Então, esse é o esquema analítico e a gente tenta ilustrar no trabalho essas várias dimensões. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Os dados são das contas nacionais e da conta satélite de saúde. Tá? E ainda assim, a conta satélite é um grande avanço, que o IBGE fez um trabalho específico para mensurar setores da saúde, mas ainda assim tem muita subnotificação. Tá? Por exemplo, tem muitos hospitais relacionados. Aqui na Unicamp tem um hospital. Ele não entra no setor público de
de saúde, entra em educação. Os hospitais militares também entram em administração pública nas contas nacionais. Então, às vezes, é muito difícil mensurar qual é o tamanho real da saúde. Mas aí a gente tenta apontar isso no texto. Eu não lembro muito dos detalhes, faz uns 2 anos, mas tem vários rodapés que falam isso aqui pode estar subnotificado por conta disso. Isso aqui o IBGE poderia fazer uma pesquisa melhor para poder ter acesso a esse tipo de dados. Então, aqui a gente tem a demanda final do governo com saúde. Aí a demanda do governo, porque a demanda ela é medida não por quem está consumindo, mas por quem está pagando, certo? Então, a demanda do governo, no fundo, é o serviço, é o que o governo está pagando como serviço. E o governo paga diretamente a saúde pública, evidentemente, aqui são 2,83% do PIB. O governo paga diretamente saúde privada. Esse é o governo subsidiando o setor privado para prestar serviços públicos. E o governo, então o acesso é público, mas a prestação é privada. E o governo compra diretamente fármacos. Tá? Indiretamente também compra via produto consumo intermediário da saúde pública. E aqui a gente tem outra dimensão, que é a demanda final por saúde privada. Então veja como o governo aqui, ele demanda 15% do total da saúde privada, que é bastante. Isso foi crescente ao longo do tempo. Tá? Cada vez mais o governo está financiando a saúde privada. Ou seja, prestação privada de serviços públicos. Tá? Essa aqui é a leitura. E aqui um exemplo, esses negócios estão todos desfocados, né? Todos os lugares que eu vou, você não consegue ler o que está escrito. Tem que... Eu metade aqui está. Não, mas eu acho que é uma questão de foco mesmo. Porque quando vai no computador, você consegue ler. Tá fonte. Não, tem um problema aqui do cara que não sabe fazer o PowerPoint também. Bota com esse pequenininho. Tem esse problema. Mas isso aqui é para mostrar que uma boa parte da pesquisa, da produção de pesquisa e desenvolvimento está no setor de fármacos, que eu acho que é esse aqui. Tá ruim. E o setor público é quem mais financia a inovação dentro do setor de fármaco, dado que a gente conseguiu aqui no trabalho. E aqui está o tamanho da saúde na economia brasileira, aquele indicador que chega a quase a 10% do PIB. Tá? E aqui a gente tem a saúde privada, que é maior e atende menos gente, em torno de 4% do PIB. A saúde pública, que é em torno de 2,5%, quase 3% do PIB. Medicamentos, que é esse cinza aqui, tá? E outros. Então, em termos de demanda, a gente tem, ou seja, olhando o PIB pela ótica da demanda, a gente tem quase 10% do PIB associado à saúde. E do lado da oferta, aí é menos, justamente por conta desse efeito também de vazamento para fora. Tá? Medido em termos de valor adicionado, não em valor bruto da produção, em valor adicionado a gente tem em torno de 7% do PIB. Tá? 6,52% do representou 6,52% do PIB ou 7,6% do total do valor adicionado da economia brasileira. Tá? Percentual de atividades financeiras é isso. É isso aí? Aqui, veja, pelo lado do valor adicionado, é algo que poderia ser incrementado, porque no fundo, onde você está gerando valor que fornece bens e serviços de saúde, né? Como uma parte é importado, o lado da demanda final é muito maior do que o lado da produção doméstica, da geração de valor aqui. Outros dados significativos que eu trouxe aqui para essa apresentação
são usados nos encadeamentos produtivos e os vazamentos por importação. Então, a gente mediu o consumo intermediário da saúde pública, saúde privada e da fabricação de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos. Então, a gente consegue ver quais os setores são mais impactados. Aí, evidentemente que o consumo intermediário da saúde pública, o primeiro setor articulado é os produtos farmacêuticos. Mas tem uma série de outros serviços que são serviços e bens que são importantes. A gente vai usar isso para fazer o Lucas falar o nome dele agora. Que o Lucas vai apresentar daqui a pouco. Ou seja, para fazer os multiplicadores da saúde. Então, essa é uma primeira aproximação porque a gente vai aprofundar depois. Ou seja, medir de fato o impacto econômico de uma unidade monetária a mais no gasto com saúde. Tá? E aqui a gente tem um uso importado, que é aquele produto que é diretamente importado pelo serviço de saúde privada, no caso. A gente tem uma série de tabelas no texto que eu não trouxe para não ficar repetitivo. Então, mais uma vez, produtos farmacêuticos, estamos falando de 4 bilhões aqui, importados, produtos de indústrias diversas, e assim vai. Tá? Então, a prestação de serviço de saúde, ela não sofre concorrência estrangeira, porque você não vai para o Paraguai para ir no médico. Né? Se eu morasse em Foz do Iguaçu, talvez você iria, mas não iria também. Acho que eles que vão, eles que vêm. Mas o consumo intermediário, evidentemente, uma boa parte vaza para fora. E a saúde é muito intensiva em consumo intermediário. Um hospital é uma das coisas mais complexas que tem, em termos de tecnologia. Então, é intensivo em capital, é intensivo em trabalho, certo? Tecnologias diversas, desde como você vai separar o resíduo, até as máquinas, equipamentos. Ou seja, tem uma complexidade associada à saúde que é muito maior, por exemplo, no setor de educação. O consumo intermediário da educação ele é bem menor que o setor da saúde e menos demandante de algumas tecnologias. É demandante também de tecnologia, mas o que a gente tem mais é intensivo em pessoal, a educação. Saúde é intensivo em pessoal, é intensivo em trabalho, em capital, em tecnologia. Então, é um setor que, por excelência, pode ser extremamente dinâmico. Ou seja, a partir da demanda social por saúde, a gente pode encadear emprego, renda e tecnologia. E é um pouco o que a gente faz na sequência do nosso projeto de pesquisa que o Lucas vai apresentar aqui. Então, veja, já partindo aqui para a conclusão, a gente analisa também nesse artigo um pouco do impacto da política macroeconômica no SES. Isso é um trabalho um tanto difícil, né? Porque os impactos são muito indiretos, taxa de juros, taxa de câmbio, o próprio ciclo econômico e a forma como ele impacta no complexo em geral. Mas tem algumas questões fundamentais, né? Em particular, a questão do câmbio. Considerando que eu tenho uma parcela importante do consumo intermediário que é importável, o câmbio vai impactar bastante no curto prazo a prestação de serviço de saúde. Vai impactar, inclusive, no próprio orçamento da saúde. Então, o orçamento do SUS ele pode ser reduzido em termos de poder de compra real por conta de uma desvalorização cambial. Daí a necessidade de avaliar mecanismos de hedge dentro do próprio orçamento da saúde. Essa é outra proposta que a gente está trabalhando com o governo. Você pode usar, inclusive, dinheiro das reservas para fazer o hedge do orçamento. Ou seja, eu vou comprar aquelas coisas que eu preciso para o meu ano calendário. Porque é isso, eu posso ter um orçamento aumentado ou diminuído em termos de poder de compra em função do câmbio. Isso vale para o orçamento público, vale para a saúde privada também. Tá? Ou seja, a volatilidade cambial ela vai impactar no consumo intermediário da prestação de serviço de saúde. Então, um câmbio mais estável,
frequentemente fica muito melhor. Assim como a taxa de juros muito alta também acaba impactando o próprio investimento do complexo econômico industrial da saúde, em vários setores. Então, do ponto de vista macroeconômico, o que a gente basicamente fala é que a tarefa da política macro é aquela geral, eu preciso estabilizar as variáveis macro para ter um ambiente macro favorável ao investimento produtivo. Que é basicamente um câmbio mais estável e uma taxa de juros mais baixa do que aquela que a gente tem. Em toda a crise, a gente faz o pé macroeconômico. E pegou estabilidade de preços, mas não entregou estabilidade macro no sentido de juros e câmbio. A gente tem as taxas de juros maiores do mundo, de 99 para cá, e uma taxa de câmbio que é uma das mais voláteis do mundo. E a segunda tarefa, aí entra na discussão cíclica. A gente defende que é necessária uma política anticíclica, não apenas para o orçamento em geral e para a questão keynesiana do manejo da demanda, mas para a área de saúde em específico. Isso porque os momentos de crise são momentos onde a demanda por saúde pública aumenta, por vários motivos. Primeiro, porque a renda cai e as pessoas não têm mais dinheiro para o plano de saúde. Aí vai todo mundo fazer fila no SUS. E depois, porque o momento de crise também é um momento que os condicionantes sociais da saúde se deterioram. E aí as pessoas têm mais casos de suicídio, de saúde mental, de problema de fome, e por aí vai. As pessoas que não têm nem dinheiro para se alimentar bem. Então, no momento da crise, você precisa gastar mais com a saúde pública. Não botar gasto na saúde pública. É contraditório isso. Se fazer austeridade econômica, botar gasto da saúde pública no momento da crise. E a gente fez uma medição aqui dessa correlação entre o crescimento econômico e o orçamento da saúde, e de fato há uma correlação positiva. No momento que cresce, gasta mais com saúde. Ótimo, legal. Mas no momento da crise, você corta gasto, geralmente gasta menos com saúde. O que é um contrassenso. No momento da crise tem que ser o contrário. Tem que ter um gasto com saúde anticíclico, que é incompatível com o regime fiscal que não considera setor, nem o anterior nem esse. Ou seja, a crise econômica, ela afeta acesso a direitos. Então, pensar o orçamento público, se a gente quiser garantir esses direitos sociais, é pensar também como os direitos respondem a isso. E não pensar de forma tecnocrática, que é isso, eu vou ter que cortar gasto porque a minha arrecadação diminuiu. Pelo contrário, preciso fazer mais gastos em setores estratégicos para remediar problemas sociais que foram agravados por uma crise econômica. Então, no fim, a gente propõe um financiamento anticíclico da saúde, ou pelo menos gatilhos que em momentos de crise, por exemplo, 2015 e 2016, que o orçamento da saúde cai quando deveria subir, no momento que o desemprego aumenta, as pessoas têm menos renda, menos condições de ter uma saúde adequada, o orçamento da saúde cai. Então, isso é um pouco do que a gente trouxe em termos de relação entre a política macro e o SEIS. Tá? E, em geral, é isso. É um trabalho que tenta mapear, em termos gerais, a macroeconomia da saúde e propor políticas voltadas para o setor a nível macro. Isso aí, no fundo, não foge muito de uma visão que a gente tem na casa, uma visão estruturalista, de considerar o todo, de pensar em termos de inserção externa, de pensar em termos da estrutura produtiva, de pensar em termos, aí, uma discussão importante, em termos de realização dos direitos. A saúde é um direito que orienta o processo de desenvolvimento na nossa abordagem. O fundamental é você garantir esse dinheiro. A indústria é meio. Né? A industrialização é um meio para um objetivo maior. Daí a ideia de um propósito para o desenvolvimento. Tá? Então, o complexo econômico industrial ele é muito mais do que uma coisa associada ao lado da oferta, ele é também associado à demanda, uma demanda social
E ele está articulado por várias dimensões do desenvolvimento, como a dependência externa, como os efeitos dinâmicos do gasto público, os impactos dos ciclos econômicos e com o próprio padrão de desenvolvimento, ao qual ele pode dar sustentação. É isso, cara. Essa pesquisa que eu vou apresentar agora foi feita conjuntamente com o Pedro e a Graziele, no âmbito da pesquisa coordenada pelo Carlos Gadelha, da Fiocruz, sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde, coordenada em âmbito nacional. Aqui na Unicamp, quem coordenou foi o professor Denis. E ela, vocês vão ver, ela é de fato uma continuação do que o Pedro acabou de apresentar para vocês. O que o Pedro apresentou foi a etapa 1 dessa pesquisa, de estabelecer o objeto da macroeconomia da saúde, de aspectos macroeconômicos do complexo econômico industrial da saúde. E essa etapa aqui foi de quantificar, ou iniciar esse trabalho de quantificar os multiplicadores da saúde, os multiplicadores de emprego, renda e produção a partir dos dados das matrizes insumo-produto. Tem algum passador aqui? Não. É aqui mesmo. Talvez você está com controle, não. Aqui funciona? Funciona. Beleza. Então, bom, isso aqui já deve ter sido discutido, vou passar rapidinho aqui, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, é um conceito criado pelo Gadelha, que promove essa fusão da lógica sanitária com a lógica do desenvolvimento econômico, e está atrelada essa visão, pensar o desenvolvimento econômico e social a partir da promoção e da garantia de direitos, e a gente se insere aqui na continuação da apresentação do Pedro, de entender o papel da demanda por saúde e o papel da oferta de saúde dentro de um projeto de desenvolvimento. Então, o objetivo desse trabalho é compreender o potencial econômico dos SEIs na geração de produção, de emprego e de renda na economia brasileira. E a gente vai analisar tanto a dimensão macroeconômica, ou seja, a dimensão agregada, como seus impactos setoriais. Como que a gente decidiu fazer essa avaliação dos impactos econômicos do SEIs? É a construção de um modelo multissetorial para avaliação desses impactos, estimar esses multiplicadores para os anos 2010 e 2015. Por que 2010 e 2015? Porque são os últimos anos que a gente tem as matrizes insumo-produtos oficialmente divulgadas pelo IBGE. Matrizes insumo-produtos, elas são divulgadas a cada 5 anos e com uma grande defasagem entre o ano de referência e o ano de divulgação. E é assim que são as boas práticas mesmo. É uma pesquisa cara, é uma pesquisa custosa, então ela demora a sair. Essas são as últimas que a gente tem, 2010 e 2015. Está errado, 2.105 para 2015. Existem estimativas não oficiais das matrizes mais recentes, até acho que já tem um ano de 2020, se eu não me engano, a Patienia. 2019 ela tinha com certeza, 2020 acho que já tem também na última versão, que permite a gente, por metodologias que não são de pesquisa empírica, mas de estimar novas matrizes a partir de outros dados. Mas como essa foi a primeira avaliação, a nossa opção foi usar os dados oficiais. E depois, uma eventual continuidade da pesquisa, usar os dados estimados. Então, a gente vai olhar esses multiplicadores de produção, emprego e renda para esses 2 anos, olhando os efeitos direto, indireto e renda. Então, são 3 efeitos diferentes que a gente vai decompor cada multiplicador. Eu vou explicar isso melhor. E a gente vai analisar os SEIs como um todo e os seus segmentos produtivos, que é a saúde pública, a saúde privada e a fabricação de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos. É importante destacar que, porque esses 3 setores, porque são os 3 setores do SEIs que aparecem destacados nos dados das matrizes insumo-produto. Existe a conta satélite da saúde, que é uma parceria da Fiocruz com o IBGE, que permitiu um refinamento maior
dos dados do SEIS, né, da saúde, nas contas nacionais, só que a gente só tem as tabelas de recurso e uso, a gente não tem matriz insumo-produto. Na nossa etapa 3 da pesquisa, a gente estimou algumas matrizes insumo-produto a partir do SEIS, mas de forma não está integrada à MIP total. Então, a gente fez essa análise adiante. Enfim, existem planos, né, do futuro, quem sabe integrar a conta satélite da saúde e a matriz insumo-produto, ter toda essa informação numa só base de dados. Então, por que esses três? Porque são os únicos três que a gente tem disponível. E isso é uma perspectiva, no fundo, de analisar os setores como verticalmente integrados. Quando a gente olhar o impacto no emprego, significa olhar não só o emprego na ponta da saúde, mas em toda a cadeia produtiva da saúde. Então, o potencial de geração de emprego que a saúde tem fora das áreas de saúde. Vou avançar aqui, acho que eu já falei para vocês, já foi adiantando. Tá, só um detalhe importante, a gente usa as matrizes de um produto e para fazer esse modelo a gente precisa complementar com as tabelas de recursos e usos para fazer um modelo de emprego e renda, porque os dados de emprego e os dados de renda não tem na matriz de um produto, só na tabela de recursos e usos. As bases de dados são um modelo que está no Freitas e Dweck, eles fazem esse modelo para avaliação, fizeram em 2010, tem uma versão em outro trabalho semelhante que eu já fiz, Luísa Nassif, professora daqui da casa, eu e o Fred, lá do FRJ. William Libera é só a referência que é do manual de insumo-produto, manual de referência na área, e Miyazawa é o autor que fez essa desagregação da renda e introduziu o multiplicador Kalekiano no modelo insumo-produto, de separar as classes de renda para você poder ter esse multiplicador Kalekiano numa estrutura multissetorial. Isso aqui eu já fui adiantando vocês. Então, começando aqui dos impactos na produção. Lembrando, a gente tem... agora eu não consigo voltar, né? Eu vou passar um por um esses três multiplicadores. Como que construiu o multiplicador de produção, emprego e renda, como a gente analisou o total da economia e o efeito setorial. Então, começando pelo multiplicador de produção, o ponto de partida é um aumento da demanda pelos produtos e serviços desse setor de atividades, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, um ponto importante aqui, eu vou trabalhar com duas matrizes diferentes. Uma é original, é claro que tem aqueles três setores, uma outra matriz de um produto que eu vou trabalhar é agregando todos os setores da saúde, chamada de SEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ela é uma matriz que vai ter dois setores a menos. Por quê? Porque aqueles três setores, saúde privada, saúde pública e fabricação de produtos farmacêuticos, de fármacos, vão virar um único setor, o SEIS. Então, com o aumento da demanda e o aumento dos serviços e produtos da atividade 6, corresponde a um aumento da produção igual montante, um aumento da oferta. Esse é o efeito direto. Aumenta a demanda, aumenta a oferta. Por quê? Só que para o 6 produzir, poder atender essa demanda e aumentar a sua produção, vai demandar insumos de todos os setores da economia. Então, e esses setores que são produtores de insumo para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, por sua vez, para atender a demanda do 6, também precisam aumentar a sua produção e demandar insumos dos outros setores da economia. Então, a gente tem essa demanda intermediária endógena e todos os encadeamentos produtivos do 6, ou seja, toda a produção que todos os setores da economia precisam fazer para que o 6 aumente a sua oferta. Isso é o chamado efeito indireto. Só que, quando o 6 aumenta a sua produção e os setores que fornecem insumos direta ou indiretamente para o 6 aumentam a sua produção, eles geram postos de trabalho. E esses trabalhadores
eles consomem. Aí aqui a gente tem esse que eu falei que é o lado, vamos dizer, keynesiano, kalekiano. Por que mais kalekiano que keynesiano? Porque a gente separa pela distribuição funcional da renda. A gente faz o consumo induzido só dos trabalhadores, é só dos que recebem salários, vai ser igual à folha salarial da economia, hipótese clássica do Kalec, de que os trabalhadores gastam toda a sua renda. Então, quando os trabalhadores contratados pelo SEIS e pelos setores que fornecem o SEIS, direto ou indiretamente, recebem sua renda, eles consomem. Então, a gente tem novas rodadas de produção em toda a economia. Esse é o efeito renda. O que significa? Que parte da demanda final ela é endógena, determinada pelas decisões de produção. A decisão de produção gera um acréscimo de demanda agregada. Esse é o multiplicador keynesiano-kalekiano. Então, a gente vai ter o aumento total da produção desmembrado e desagregado nesses três efeitos, direto, indireto e renda. Então, como eu falei, o aumento da demanda final pelos produtos e serviços do SEIS gera um aumento da demanda global da produção da economia, que vai ser decomposto no efeito direto, produção associada a essa demanda inicial, efeito indireto, que é a produção associada à demanda intermediária, e o efeito renda, a produção associada à demanda induzida. O multiplicador de emprego, ele segue a mesma lógica do multiplicador de produção. A diferença é que agora a gente vai associar, vamos dizer, um coeficiente técnico de número de trabalhadores ou de postos de trabalho por unidade de produção, por valor bruto da produção. De forma que, como já mencionei no caso do efeito renda, né, o aumento global da produção está associado ao aumento global do emprego. Também decomposto em três efeitos. O efeito direto, que é o emprego gerado no complexo econômico industrial da saúde para atender essa demanda inicial. O efeito indireto, que é o emprego gerado em toda a economia para atender a demanda intermediária. E o efeito renda, que é o emprego associado à produção para atender a uma nova demanda final derivada desse consumo induzido. Então, a gente vai ter, resumindo, né, aumento global do emprego da economia, que pode ser decomposto nesses três origens, né? Produção, o efeito direto, indireto e renda. E vale o mesmo aqui para a renda. Agora, o que a gente vai associar é a parcela, ao multiplicador de produção original, é uma razão entre valor adicionado, a renda, e o VBP. A gente tem alguns setores que vão ter maior razão entre o valor adicionado e o VBP, outros que vão ter menores. Isso vai nos dizer, diretamente, a informação que a gente tem, né, o quanto de renda gerada por unidade de valor bruto da produção, né, por cada unidade maior de oferta, também acaba por ser uma prótese da estrutura da economia de eventuais vazamentos, que pode ser um setor que tenha muito vazamento, então pode ter um pouco efeito renda. Então, novamente, o aumento global da produção, do emprego e do consumo vai gerar um aumento da renda nacional, que pode ser decomposto também em três efeitos. Direto, renda gerada pela demanda inicial da oferta do SEIS, o indireto, que é associado à demanda por bem intermediário, e final, a renda associada ao consumo induzido dos trabalhadores. Então, a gente vai analisar esses três multiplicadores, produção, emprego e renda, olhando a decomposição em três efeitos, direto, indireto e final. E a gente vai olhar também os multiplicadores do SEIS, como eu falei, e os multiplicadores de cada segmento do SEIS, para entender o efeito total na economia, o efeito macroeconômico, o efeito setorial dos 64 setores restantes. A matriz do produto são 67 setores, 3 do SEIS, 6, né, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, temos 64 setores restantes. Então, nosso primeiro aqui, os multiplicadores de produção dos 6 agregados, também chamados de backward linkage, comparando o ano 2010 e 2015. O efeito direto é sempre R$ 1 a mais demandado, se quiserem 1 milhão
de reais a mais demandado vai ser alcançado por 1 milhão a mais de produção desse setor. Para produzir esse 1 milhão do 6, a gente precisa de 580 mil a mais de produção de insumos, mas que vai estar associado a um efeito renda de mais cerca de 1 milhão. Ou seja, a demanda de 1 milhão de reais pela produção do 6 gera um efeito total na economia de uma produção de quase 2,6 milhões. Olhando, nesse caso, estamos só com 65 setores, né, porque eu agreguei os 3 setores do 6. No 6, ele é o 30º, em 2010, era o 30º setor com maior multiplicador de produção. Se a gente olha 2015, os encadeamentos diminuíram um pouquinho, o multiplicador de produção diminui um pouco e a posição relativa também piora um pouco, ou seja, esse setor passa a ser o 34º. O que pode ter acontecido aí? Pode ter acontecido algumas coisas para se investigar. Pode ser aumentado o vazamento externo na cadeia produtiva do 6, pode ter alguma mudança nos coeficientes técnicos, representando alguma mudança de tecnologia dentro da cadeia produtiva do 6. Isso aqui poderia demandar uma análise chamada de decomposição estrutural, entender o que comandou a mudança nos coeficientes técnicos dessa economia. Mas a mensagem aqui é: cada R$1 a mais de produção do 6, temos na economia cerca de 2,6 milhões. Não, 2,6 reais a mais de produção total nessa economia. Esse é o efeito agregado para a economia como um todo. Quando a gente olha os setores que são os mais influenciados pelo 6, ou seja, agora uma visão setorial da economia. O 6 teve aquele efeito agregado em toda a economia. Como que a gente vê quais são os setores que mais aumentaram a sua produção em resposta ao aumento da produção do próprio 6? Em primeiro lugar, é o próprio 6, é claro, né? Mas descontando ele parte de 1, descontando, e repare, isso daqui é importante. O 6 ele tem um resultado final de mais do que 1. O que significa? Que ele é demandado diretamente, esse é o 1 inicial, mas ao longo das relações de produção, ele vai ser demandado indiretamente, como se o 6 demandasse insumo do setor A, o A demanda do B, o B demanda do 6 de volta. Então, a gente tem relações intersetoriais de produção. Então, os setores mais impactados em ordem foram comércio por atacado e varejo, intermediação financeira, seguros e outros serviços de informação, atividades imobiliárias, outras atividades administrativas, serviços complementares e alimentos. Esses resultados pouco intuitivos se devem a duas razões. O resultado indireto, como eu mencionei, a gente pode pensar, tudo bem, 6, eu imagino o que ele vai demandar, mas a gente não tem uma ideia direta do que todos os fornecedores do 6 demandam. E, por outro lado, há o efeito renda. Uma parcela importante, que a gente lembra do efeito total, é o efeito renda. Ele é maior do que o efeito inicial. Por isso aparecem os alimentos ali. Os alimentos têm um peso importante na cesta de consumo dos trabalhadores. Eu falei que eram 2 elementos, a gente tem um terceiro elemento que a gente tende a esquecer, que é o papel dos serviços. Os serviços eles vão estar em todas as etapas produtivas. Toda vez que um produto é comprado ou vendido na economia, está sendo usado o serviço de comércio. Ainda mais que na nossa base está agregado o comércio por atacado e varejo. Em cada etapa produtiva existe o comércio. Cada etapa não produtiva, mas de compra e venda de insumos ou de um bem final, o comércio está presente. Por isso que ele tem uma posição de destaque. Então, esses 6 setores, vamos ver, 5 deles continuam os mais importantes em 2015.
tem alguma mudança de ordem, não no comércio, ele continua em segundo lugar, mas a mudança no valor dos multiplicadores é pequena, o que era de se esperar. Por quê? Porque isso reflete uma informação estrutural da economia. Não é para a gente esperar uma mudança estrutural muito grande no horizonte de 5 anos. A estrutura econômica que está expressa na matriz do segundo produto, ela muda mais lentamente. Isso aqui é o que eu já falei para vocês. E aqui é o resultado do 6 desagregado. Os 3 setores que eu havia mencionado. Fabricação de produtos farmacêuticos, farmacêuticos, saúde pública e saúde privada. A gente tem, agora analisando, a gente tem uma informação diferente. Vamos olhar aqui a ordem, ela diz respeito ao efeito total. Se o 6, como um todo, ele era 30º setor reserva um maior multiplicador de produção, quando a gente desagrega, a gente vê que a saúde pública ela tem um papel bem diferente dos outros setores do segmento 6. A saúde pública estava na 8ª posição em 2010, na 11ª posição em 2015. Era um dos setores mais importantes na geração de produção dentro da economia brasileira. Saúde privada e a fabricação de produtos farmacêuticos, por sua vez, não. Eles estão no final dessa nossa amostra agora aqui com 67 setores. Isso significa, na linha do que a gente discutiu, o papel diferenciado do poder de compra da saúde em poder ajudar, contribuir para um projeto de desenvolvimento econômico e social. E, por outro lado, a saúde privada, em particular a fabricação de produtos farmacêuticos e farmacêuticos, ela provavelmente está associada a muitos vazamentos da demanda intermediária, o uso de insumos importados. Isso é só um resumo do que eu falei para vocês. Vamos avançar aqui, porque eu tenho muitos resultados, eu não estou controlando o meu tempo, então não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas vamos olhar aqui os multiplicadores de emprego, em termos de emprego e o de renda. Novamente, agora a gente já pegou o jeito, já sabe analisar, a gente tem as mesmas estruturas de dados para analisar o multiplicador de emprego e de renda. Só que agora, só pegar aqui o dado, precisa ser 1 milhão a nossa interpretação. Tá? No resto era tudo monetário, então era R$1 de produção, R$1 de demanda, não fazia diferença a escala. Aqui não, aqui faz, porque é 1 milhão produzido por posto de trabalho. Então, cada 1 milhão a mais de produção do 6 em 2010 estava associado a 28 postos de trabalho, sendo o 21º setor que mais gera emprego na economia. Desagregado de que forma? 10 postos de trabalho diretamente no 6, 6,1 postos de trabalho ao longo da cadeia produtiva do 6, por isso que eu falei que é uma perspectiva do setor verticalmente integrado. A gente entende a geração de postos de trabalho não só nesse setor, mas ao longo da cadeia produtiva. E um efeito renda do consumo induzido gerando novos postos de trabalho. Interessantemente, ou não, o multiplicador de emprego diminuiu em 2015, porém a ordem melhorou. Isso pode ter sido reflexo. 2015 é um ano de crise econômica, um ano de aumento do desemprego. Isso pode ser como uma parcela importante do 6 é a saúde pública, é o emprego público, ao contrário do setor privado, pode ser que os outros setores tenham desempregado muito mais do que o 6 como um todo. Então, mesmo o multiplicador tendo diminuído um pouco, a posição relativa do 6, ela melhora a geração de emprego, refletindo o papel anticíclico que o Pedro mencionou. No momento de crise, que os outros setores estão gerando menos emprego, aqui é uma fonte potencial
uma política cíclica de estabilizar a atividade econômica, estabilizar o nível de emprego. Bom, isso é exatamente o que eu acabei de falar. Agora, os setores que mais geram emprego, não sei se são daqueles 27 que eu havia mencionado, a gente tem aqui 11,4 no próprio 6 em 2010, depois o comércio por atacado e varejo, serviços domésticos aparece. Serviços domésticos não aparece como um produtor de insumos para o 6, porém ele é muito demandado também na cesta de consumo dos trabalhadores e é um setor que tem um coeficiente de emprego muito alto. Então, ele tem essa posição de destaque. Alimentação, pecuária e outras atividades administrativas. Esses são os 6 setores aqui de 2015, né? 5 deles eram os mesmos em 2010. E o 6, por si só, ele aumentou a sua geração de emprego, marginalmente, de 1,4 para 1,9, enquanto os outros setores ficaram estáveis ou diminuíram. Esse é o impacto setorial do 6 na economia. Agora, olhando cada setor, cada segmento do 6 em separado, a gente tem aquela mesma relação. Quem está na posição de destaque é a saúde pública, tem o maior multiplicador de emprego. Era 32, cai para 31, mas mantém a mesma posição de destaque, de 17, posição 17ª dentro dos 67 setores da economia. Olha que curioso isso aqui. A saúde privada, ela tem um multiplicador menor, aí isso vai ser, sei lá, eficiência privada, coisa assim. Então, necessariamente, o emprego direto na saúde privada é maior. Provavelmente, a saúde privada ela está associada a uma menor renda que gera o menor multiplicador de emprego. Os salários do setor privado são potencialmente menores do que os salários do setor público, gerando o efeito renda menor na saúde privada. Mas a saúde privada tem uma posição ainda de relativo destaque nos multiplicadores de emprego e a fabricação de produtos farmacêuticos, que aí sim tem seu escala, tem seu tecnologia, gera um pouco emprego. Então, lá no final, os 67 setores estão quase 60. Indo para os resultados dos multiplicadores de renda, aqui já é interessante, por quê? Porque agora o efeito direto ele é menor do que 1. Porque uma parcela da produção do 6 é o valor adicionado e uma parcela da produção do 6 é o consumo intermediário. Então, só a parcela do valor adicionado que é a geração de renda. E o 6 tem uma parcela de valor adicionado relativamente alta. Cerca de 60% de cada real que eles produzem é valor adicionado. Temos aqui um efeito indireto, que é ao longo da cadeia produtiva, e aí vocês podem ver que o efeito direto e o indireto não vai somar 1. Aí, assim, qual é a diferença entre 1 e a soma do efeito direto e indireto? Os vazamentos do exterior, ao longo de toda a cadeia produtiva. Se a gente estivesse numa autarquia, a soma do efeito direto e indireto ela ia ter que ficar 1 no final das contas. Mas não, existe uma demanda intermediária ao longo da cadeia produtiva de insumos importados. Portanto, a renda que a gente gera internamente para cada R$1 de produção não vai ser igual a 1, vai ser um inferior. Porém, a gente está considerando um multiplicador Kalekiano, que vai nos dar esse efeito renda, ou seja, uma geração de renda a partir do consumo induzido, e vai nos dar esse efeito total de 1,40. Ou 1,41, dependendo do ano, que faz dos 6 dos setores com maior potencial de gerar renda, ou seja, de aumentar o PIB da economia. R$1 a mais de produção no 6 significa R$1,40 a mais de PIB na economia brasileira. O setor está na ordem 6ª ou 7ª posição, dependendo do ano, na geração de renda. Que eu acabei de falar, são setores mais geradores de renda.
Aqui o impacto, resultado setorial na economia brasileira, comércio por atacado e varejo, segundo setor onde tem a maior geração de renda, que a informação ela virtualmente não muda, a estrutura não muda. As atividades imobiliárias, seguido intermediação financeira, seguros e previdência complementar, por último, outras atividades administrativas e serviços complementares. Olhando aqui por 6 desagregado, novamente destaque positivo para a saúde pública, o quarto setor com maior potencial de geração de renda da economia, dentre os 67 setores da matriz do produto, e destaque negativo para a fabricação de produtos farmacêuticos, já está mais no final dessa distribuição. Bom, então, seguindo para as considerações finais, recapitulando o que a gente fez aqui, a gente construiu esse modelo multissetorial de impacto econômico para avaliar a produção, emprego e renda e os multiplicadores dos 6 associados a esses 3 elementos, adaptando os dados do IBGE, da matriz do produto 2010-2015 e das tabelas de recurso e uso 2010-2015. Esse modelo nos permitiu ter essa perspectiva do SEIS como um setor verticalmente integrado, analisando não apenas a produção final do SEIS, mas todos os impactos que tem na economia, seja numa perspectiva macro, seja numa perspectiva setorial. Então, o SEIS, acrescido de todos os setores, né, que ele mobiliza na economia, para cada R$1 de produção, ele gera um efeito 2,5 vezes maior. E o principal destaque, eu diria, do SEIS como um todo é um dos 10 setores com maior capacidade de gerar renda de toda a economia. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado.